Olá, tudo bem? Você já pensou em publicar o primeiro artigo científico numa revista acadêmica? Já pensou em ver o seu nome apresentado como autor de um artigo numa revista científica de uma universidade pública? Bom, o vídeo de hoje é sobre como você pode começar a iniciar a sua produção acadêmica por meio dos artigos científicos. Todos sabem que publicar artigos é de suma importância na área da pesquisa acadêmica, na área da pesquisa científica, seja em qualquer área de atuação. Nós, pesquisadores profissionais e os pesquisadores iniciantes, que o vídeo de hoje é preparado para quem está ali engatinhando ainda na pesquisa científica e precisa dar os primeiros passos, se arriscar um pouco mais, formular desafios, construir pontes, não é, entre a leitura e a publicação dos textos. Pedro Demo, no texto dele sobre pesquisa científica, ele diz que nós, leitores, precisamos confrontar as ideias das autoridades, confrontar e não apenas aceitar. E nós sabemos que quem é da área de humanas e quem trabalha com material bibliográfico, trabalha com muitas leituras, precisa ler muito e precisa confrontar os autores. E na leitura de textos científicos, de artigos acadêmicos, nós sabemos que nós precisamos, digamos ali, memorizar aquela estrutura central. É como se fosse a nossa, digamos ali, a nossa coluna vertebral. E nós pensarmos que um artigo é dividido lá em introdução, desenvolvimento, em conclusão. Basicamente é isso, né? E a escrita de artigo científico, nós precisamos o quê? Aprimorar a nossa escrita acadêmica. E esse jargão acadêmico nós só conseguimos assimilar na medida que eu assinalo, eu anoto essas principais, digamos, expressões que encadeiam os parágrafos, expressões que encadeiam as frases. Então, aquele aspecto um pouco mais ensaístico ao texto. E na medida que eu vou lendo artigo científico, eu vou, digamos ali, memorizando a estrutura, eu vou decodificando aquela estrutura e vou observando como funciona a concatenação das ideias, a concatenação dos parágrafos. O parágrafo, nós temos um núcleo ali, nós temos que desenvolver pelo próprio núcleo as demais ideias, e eu vou amarrando os parágrafos. Então, quer dizer, prática, ou seja, nós precisamos sentar e fazer acontecer. E uma dica importante, eu lá na década ainda do início, ainda de 2008, 2007, isso e já faz um tempo, né? Eu comecei a publicar, então eu começava a perceber que na prática, o pesquisador iniciante ele tem que se arriscar, ou seja, ele tem que pensar que nas publicações ele pode pleitear uma vaga no jornal comunitário, no jornal do local que ele mora, no jornal do município que ele reside, até o jornal do próprio condomínio. E ele verificar a condição dele ser um colunista, dele ser ali um escritor de uma coluna de um jornal, em que ele alimente os seus textos e tenha um vasto público leitor. E aí ele vai fazendo esse laboratório, ele vai jogando ali, digamos ali, os componentes químicos e vai treinando a sua escrita. E vai, de todo modo, ele vai publicar e vai ser visto. Os meus primeiros textos saíram no jornal local, de um município local. E eu tinha uma coluna naquela época. Isso foi, de fato, uma forma de eu treinar a minha escrita científica. Eu falava sobre cultura geral, cultura folclorística, cultura tradicional brasileira, enfim, cultura, enfim, de alguns estados, falava também das obras literárias, fazia um contraponto com música, com os museus, enfim, era toda semana eu tinha uma coluna no jornal de um município. Então, isso é uma técnica muito boa. Você aguça a sua prática ali da escrita acadêmica, da escrita, da redação. Muitos de nós temos medo ainda da página em branco, aquela síndrome da página em branco, de adicionar a primeira ideia, desenvolver as demais ideias. Então, quer dizer, essa técnica do jornal, você publicar numa coluna de jornal, isso facilita bastante. Outra técnica importante é que você possa depois aprimorar essa mesma técnica do jornal para publicar em revistas de divulgação científica. São as revistas que vendem nas bancas de jornal. Então, eu recebia muitas encomendas
tá? Isso aí em 2008, 2009, até 2014, 2015, eu publiquei muitos artigos em revistas de divulgação científica. Então, a cada mês eu recebia ali uma chamada, né, uma pauta de um texto, eu ia à biblioteca, eu precisava delinear os autores, delinear ali, digamos, a linhagem ali teórica. Por exemplo, a Jacques Lacan, né, que é um psicanalista, aí, discípulo de Freud, em relação à literatura brasileira. O que tem a ver? Então, a pauta era mais ou menos essa. Então, eu me lembro bem que eu me debrucei um pouco sobre o Amanuense Belmiro, depois o Turista Aprendiz, Cemitério dos Vivos, de Lima Barreto, e esses 3 livros que eu acabei de mencionar, eu fiz uma análise lacaniana. Então, eu fiz, digamos ali, um estudo sobre a gênese dessas 3 obras. Tá? E saiu publicado numa revista chamada Revista Conhecimento Prático de Filosofia. Tá? Está aqui atrás na minha estante, inclusive. Então, eu publiquei muitos textos em revistas científicas de divulgação. Isso também facilitou, digamos ali, para que eu pudesse tornar um pesquisador mais conhecido, porque os leitores de uma pesquisa, digamos, de uma revista científica de divulgação, né, que vende nas bancas, esses leitores são espalhados pelo Brasil afora, nós temos leitores de vários estados, e daí eu fui tornando-me um pouco mais conhecido, fui treinando isso na própria prática. Eu me lembro bem que o meu primeiro artigo eu publiquei em 2008, tá? Foi na revista da Fundação Regional de Blumenau, a revista Linguagem. Eu publiquei o primeiro artigo sobre o turista aprendiz de Mário de Andrade. E mais adiante eu ia criar um projeto de mestrado sobre o turista aprendiz, que é um diário de viagens de Mário de Andrade. Bom, e daí eu fui adaptando textos que eu escrevia no jornal, depois eu publicava em revistas de divulgação, como eu acabei de mencionar. Uma revista que, digamos ali, foi ali a minha hospedagem muito gratificante foi a revista História Catarina, tá? O editor lá de Lages, Santa Catarina. Então, foi uma revista que acolheu muitos artigos, entrevistas também comigo, inclusive saiu uma entrevista comigo sobre a obra de Lima Barreto, a crítica genética de Lima Barreto, uma pesquisa que eu fiz na Biblioteca Nacional. Então, tudo isso eu fui trilhando aos poucos, né? Digamos que é um trabalho de formiguinha. Publicar artigo é necessário. Nós, pesquisadores profissionais, precisamos publicar a média de 2 artigos a 3 anos por ano, até para se manter vivo na universidade, até para você angariar as bolsas de pesquisa, né? Até para você tornar-se conhecido na sua área e você divulgar o seu pensamento, o seu raciocínio, as suas ideias. E nada mais importante do que publicar textos científicos. Agora, uma dica também importante é apresentar os textos em semanas acadêmicas, por exemplo, semana acadêmica de História, semana acadêmica de Letras, de Arquivologia, de Geografia, e daí você passa a aprimorar aquele mesmo texto que você publicou nos anais do evento, tá? Nas anais do evento da universidade, você passa a publicar esse mesmo artigo numa revista de divulgação científica, e depois da divulgação científica você transforma ele para uma revista científica avaliada pelo Qualis. O que é o Qualis? O Qualis é uma métrica que funciona da seguinte forma: a CAPES analisa as revistas todo ano e ela mantém um perfil desses pesquisadores que publicam, ao mesmo tempo também verifica qual é o nível de publicação dessas revistas. E eles vão pontuando essas revistas com conceitos, por exemplo, como B5, B4, B3, B2. Eu, por exemplo, tenho artigo publicado em A2, eu tenho muitos artigos publicados em B4, artigos publicados em B3, B2. Então, essa escala de pontuação, como eu acabei de mencionar, isso também é condicionado ao próprio perfil do pesquisador. Se você tem esse perfil para alavancar uma pesquisa muito original, que, digamos, você trabalha com alguma coisa muito inédita, então você merece realmente publicar numa A1, uma revista bem conceituada. Agora, já tentei aqui delinear algumas dicas para quem está iniciando na carreira acadêmica, iniciando na pesquisa científica. De todo modo, é fundamental publicar textos. Nós sabemos que os artigos científicos pontuam muito na carreira acadêmica, os concursos públicos no magistério superior, né? Você concorrer a uma vaga no magistério superior, você precisa ter artigos publicados. Então, você vai traçando essa sua carreira. É um trabalho moroso, é um trabalho que tem uma certa letargia, né? Você vai ali com calma, devagar, não é nada muito fácil.
Mas para quem é da área das letras, para quem já está acostumado a escrever, sofre muito menos para quem é da área da engenharia, não concorda? Ou para quem é da área da matemática, né? Então, isso facilita muito. Nós somos pesquisadores da área, digamos ali, das letras, e quem é da história, isso facilita bastante também, tá? Então, no curso que eu falo um pouco mais aprofundado sobre isso, inclusive deixo materiais para que todos possam fazer na plataforma Hotmart, eu vou aperfeiçoando essas técnicas da escrita acadêmica, das ideias, da maturação, aquela da criatividade que você condiciona uma ideia, daí você desdobra no título, desdobra no resumo, e daí vai escrevendo. Você tem uma espécie de brainstorm, né, que é aquela tempestade de ideias. Isso favorece muito a pesquisa científica, que você já senta e faz. Isso acontece muitas vezes, quando você está dormindo, você tem um sonho, você acorda, levanta, vem para o escritório e começa a escrever. Isso já aconteceu comigo. Eu confesso que é uma cadeia de produção. Nós precisamos jogar as ideias, não precisamos ficar acanhados, tímidos, porque isso não leva a nada, né? Nós, quando demoramos, ficamos procrastinando. Inclusive, eu já fui título de um vídeo aqui meu sobre procrastinação. Nós adiamos, nós deixamos para depois e não publicamos. E para que se torne público, de fato, nossa pesquisa nós precisamos dar publicidade à pesquisa. Pesquisar é, de fato, dar publicidade. Nós somos úteis à sociedade e nós somos úteis também aos nossos pares acadêmicos e àqueles que compartilham o conhecimento no nosso dia a dia. Bom, então quem quiser fazer o curso, vai lá na página do meu Instagram profissional, vai lá no Linktree, na bio, e clica lá na plataforma Hotmart. Então o curso é oferecido pela plataforma Hotmart, são vários módulos, tá, que eu aprofundo muito essas temáticas. E, de todo modo, quem gostou do vídeo aqui hoje, dê um joinha, se inscrevam no canal e participe com os comentários, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo e boa publicação de artigos para todos nós, para todos vocês. Um abraço.